Oi gente, meu nome é Ana Stout, bem-vindos ao nosso canal sobre vida cristã e tudo que toca nesse assunto. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação, que é um tema que tem me tocado muito há muito tempo. Eu sou uma pessoa que costumava procrastinar muito mais do que eu procrastino hoje, mas eu ainda luto com isso, porque procrastinação é um hábito. É um hábito que tem tomado conta das nossas vidas de forma muito desproporcional. Porque, de certa forma, todos nós procrastinamos. A gente critica isso, a gente se culpa por isso, a gente sabe que a gente procrastina, mas mesmo assim a gente continua procrastinando. Por quê? Eu selecionei 3 pontos que normalmente fazem com que a gente procrastine muito. E eu vou explicar aqui para vocês. Esses 3 pontos são, primeiro, falta de organização e bons hábitos. 2. Falta de ferramentas e de autoconhecimento para lidar com a própria ansiedade, estresse e sentimentos. E terceiro, os nossos padrões perfeccionistas que fazem com que a gente não consiga assumir falhas, mas também a gente não consegue passar delas. Eu acredito que esses 3 pontos são os principais que fazem a gente procrastinar hoje em dia. Mas como lidar com isso, né? O que fazer com isso na prática? Eu vou explicar pra gente como funciona cada um desses 3 pontos e também já vou falar formas práticas da gente conseguir lidar com esses problemas. Nosso primeiro motivo é a falta de organização e má disciplina, ou a falta de disciplina. Para desenvolver bons hábitos, a gente precisa quebrar esse padrão de comportamento de ceder aos nossos próprios sentimentos e pensamentos, que alimenta aí as nossas 1000 justificativas para não fazer o que precisa ser feito. E como isso funciona na prática? Como que a gente pode quebrar esse padrão de comportamento? A gente precisa criar uma rotina consistente e hábitos que vão ajudar a gente a simplesmente parar de procrastinar. Então, como funciona essa criação de uma rotina na prática? Eu costumo pegar um dia da minha semana, normalmente é o domingo, que é o dia onde eu tô com mais tempo livre, é o dia que eu tiro para descansar na minha rotina. Eu sento junto com a minha agenda e um bloquinho de notas e eu organizo tudo que eu preciso fazer na semana. Isso mesmo, todas as minhas tarefas que eu preciso fazer na semana. Então não é só ir trabalhar, sair com os amigos, almoçar com fulano. Não é isso, você vai colocar todas as suas atividades. Desde a hora que você tem que acordar, se você tiver aí já uma hora pré-estabelecida, se não tiver, é a hora de ter. Desde a hora de acordar, o momento que você vai lavar o seu cabelo, até a hora do seu almoço, quando você precisa fazer almoço, aí até o horário que você vai dormir à noite. Por quê? Cada uma dessas funções pertencem à nossa rotina. Quando a gente coloca tudo no papel e olha de antemão, a gente vai conseguir organizar cada uma dessas tarefas ao longo da semana de forma que não sobrecarregue um dia só. Então você costuma não pensar tanto na sua rotina, você vai deixando para fazer aí enquanto vem as demandas e aí você acaba tendo um dia extremamente sobrecarregado, onde te gera uma carga de estresse gigantesco, de ansiedade gigantesco, e isso só piora aí o seu hábito de procrastinar. Por quê? Se você tem um dia que causa tanto estresse assim, o seu corpo vai criando esses mecanismos de defesa. A nossa mente vai criando esses mecanismos de defesa. Procrastinação, gente, não é preguiça, é uma mentalidade, é um mecanismo de defesa que a gente toma para conseguir lidar com falta de organização, com ansiedade, com perfeccionismo, entre esses outros. Então, começar organizando a sua rotina semanal, desde quando você vai acordar até a hora que você vai dormir, você vai cortar aí o seu ciclo vicioso de deixar as coisas para a última hora ou de simplesmente não fazer o que você precisa fazer. Depois disso, depois de organizar as suas tarefas diárias, você vai criar sistemas que funcionam para te ajudar a cumprir cada uma dessas tarefas. Uma delas, por exemplo, é você colocar uma recompensa no final de uma tarefa muito difícil.
Tome cuidado para você não colocar aí, por exemplo, eu vou comer um doce toda vez que eu terminar uma tarefa difícil. Isso vai interferir nos bons hábitos alimentares. Então, qual que pode ser essa recompensa? Dar uma alongada, tomar um chá. Você vai respirar fundo e vai tirar, 10 minutos de leitura de algo que você queria muito. Ou então você vai dar uma pausa, vai ligar para aquela pessoa que te faz bem. Você vai encontrar aí coisas que funcionam para você como esse mecanismo de recompensa e que não seja coisas que vão prejudicar aí seus outros hábitos. Outra coisa que pode ajudar é balancear essa rotina colocando tarefas mais complexas, tarefas mais fáceis ou mais agradáveis e depois tarefas complexas novamente. Por quê? Você vai equilibrar o seu dia. Você não vai fazer só coisas que te causam ansiedade. Isso vai fazer com que você tenha menos ansiedade e menos problemas para começar essas tarefas complexas. A organização vai permitir que você estruture o seu dia. Quando você estrutura o seu dia, você elimina etapas da procrastinação. Então você não precisa pensar no que você precisa fazer, levantar e começar. O seu dia já está pronto. Você já sabe o que você tem que fazer. Isso elimina essas etapas do seu próprio mecanismo de defesa. A disciplina leva ao hábito. Assim como a disciplina de procrastinar leva a gente ao hábito da constante procrastinação, parar com isso vai levar a gente a outros tipos de hábito que vão parar com a nossa necessidade de procrastinar. O importante é que você entenda que hábitos, assim como a procrastinação, não são criados de um dia para o outro. Então você precisa ir tentando dia após dia. Vai ter um dia que não vai funcionar tão bem. Vai ter um dia que você vai estar mais cansado e isso vai exigir de você mais energia. O que importa é tentar de novo. Criação de hábitos, criação de disciplinas levam tempo. E isso é muito importante. Você não pode simplesmente colocar na sua cabeça se não deu certo um dia, não deu certo uma semana, acabou, eu não sirvo para isso, eu sou uma pessoa procrastinadora mesmo e eu vou manter esses hábitos até o final. Não, a gente sempre é capaz de mudar, principalmente hábitos. O que nos leva, ao segundo e ao terceiro ponto. Quando a gente deixa a ansiedade, o estresse e outros sentimentos governarem a nossa vida, a procrastinação é apenas uma das consequências disso. Não é só a procrastinação que vai atrapalhar a nossa vida. Vai atrapalhar os nossos relacionamentos, vai atrapalhar a nossa própria relação com outros hábitos. Se você tem visto que é impossível cumprir uma rotina, que é impossível fazer suas coisas do dia a dia por causa da ansiedade, do estresse, de outros sentimentos que têm atrapalhado completamente a sua forma de viver, a sua funcionalidade, então a procrastinação não é o seu problema. Nesse momento é muito necessário que você procure aí uma ajuda terapêutica, um psicólogo, para que você enderece, na verdade, o que realmente é o problema. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é uma coisa, mas é outra. Se você procrastina, mas isso é apenas uma consequência de um desequilíbrio emocional ou psicológico, então primeiro você precisa colocar como alvo aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Por isso é necessário ajuda psicológica. Se esse não é o seu caso, se trata mais de uma falta de organização ou de falta de bons hábitos, então tá na hora de encarar a realidade da procrastinação de frente. Mudar essa mentalidade exige esforço. Só com uma estabilidade na vida mental, que é fruto de bons hábitos e uma consciência emocional, é que a gente pode dar esse passo em direção à disciplina. O que é consciência emocional? É entender o que você está sentindo. É ansiedade? É estresse? É medo de conflitos? É uma insegurança do dia a dia ou de alguma atividade específica? Busque se conhecer. Busque compreender o que você está sentindo e por que você reage desse jeito. Quando a gente entende por que a gente se sente desse jeito, por que a gente reage desse jeito, é que a gente pode racionalizar esses sentimentos, essas emoções e buscar controlar as nossas reações.
A partir disso, a gente pode ver se a gente está caminhando rumo a uma direção procrastinadora ou não. Quando a gente faz isso, aprende a identificar os nossos sentimentos e reagir de forma mais racional e não dependente deles, a gente passa a não ser governado pelos nossos sentimentos. Então, eu não quero fazer tal coisa porque é difícil, então eu escolho fazer outra. Não importa, você vai parar de agir só dependendo do que você gosta ou não gosta, dos seus sentimentos ou não, e você vai fazer o que você precisa ser feito. Na prática isso é difícil, é doloroso, por isso que você precisa aprender a se conhecer, aprender a lidar com seus sentimentos para conseguir tomar essas medidas mais drásticas. Dessa forma a gente consegue validar as nossas emoções, entender por que está sentindo, as suas emoções são válidas, o que você está sentindo é real, mas não necessariamente é a realidade. Aos poucos, construindo essa consciência emocional, a gente chega numa inteligência emocional. Com a inteligência emocional, a gente tem força o suficiente e estabilidade para conseguir olhar o perfeccionismo e não caminhar para ele. A gente consegue ver as ilusões que a nossa mente passa pra gente, as ilusões que os nossos sentimentos e pensamentos dizem pra gente e tomar um caminho diferente. Perfeição não existe, mas a disciplina pode ajudar a gente a não escolher o caminho da perfeição. Cada dia é um dia para tentar de novo. Então, essas aí foram as minhas dicas de procrastinação. Se você quer entender mais sobre bons hábitos para sua saúde mental, para conseguir lidar aí melhor com o seu dia a dia, tem um vídeo no canal também sobre isso, eu vou deixar na descrição. E se você também quer entender mais sobre perfeccionismo, a gente tem também um vídeo aqui no canal, vou deixar também na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não me aprofundei muito, mas eu acredito que esses são os pontos básicos para a gente entender melhor a procrastinação, por que a gente procrastina e tentar tomar uma direção contrária a isso. E lembra, gente, é passo a passo. Ninguém melhora de um dia para o outro. Isso é construção de hábitos. Então, se você tá aí tomando tudo isso, anotando e ficando, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, você vai. É porque você tem que fazer pouco a pouco, todos os dias, tentando de novo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.